Gama joga em São Januário, que recebe um grande público. Abertura do Rômulo. Éder Luiz. Para fazer a jogada individual, deixou a bola ali. Foi na tentativa do Alan, devolveu. Éder Luiz na área, tocou para o meio, a chance do gol! Gol! Na sobra dentro da área, uma bomba pro gol. Nessa jogada ali de fundo, o Alan pro Éder Luiz. O Éder Luiz invadiu, tocou pro meio. E o Bernardo encheu o pé. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quinta-feira, dia de TBT, e eu pergunto a você, você lembra que em 2011, o ano que o Vasco ganhou a Copa do Brasil, o Vasco enfrentou na segunda rodada exatamente o ABC? Pois é, vamos trazer detalhes sobre esse confronto com um personagem importante desse jogo. Mas antes, eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sino das notificações, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E o Vasco entra em campo hoje, 9h30 da noite, em São Januário, lotado, quase 17 mil ingressos já colocados à venda, e o torcedor do Vasco vai fazer uma grande festa em busca de uma classificação para a terceira fase dessa competição, Vasco e ABC de Natal, 9h30 da noite em São Januário. Então o lugar de vascaíno é em São Januário. O Vasco que treinou ontem em São Januário por conta da questão dos problemas referentes ao entorno do CT Moacir Barbosa, o Vasco treinou em São Januário, você está vendo aí fotos do treinamento e por isso teve um contato direto com os garotos da base. Todos os jogadores do Vasco tiraram foto com a garotada da base, muito bacana também esse espírito e essa energia vindo das crianças ali que fazem treinamentos na base do Vasco. Então é importante demais essa situação e o técnico Maurício Barbieri deve fazer uma mudança do time que jogou a última partida contra o Flamengo para esse jogo contra o ABC. Sai Matias Galarça, o paraguaio, e entra Marlon Gomes na equipe. Com isso, o provável time do Vasco é esse que você está vendo aí na tela: Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo e Piton. No meio-campo do Vasco, Andrei Santos, Jair e Marlon Gomes. Lá na frente, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Em relação a essa situação, eu vou perguntar a Jean Faísca se, por exemplo, ele faria outras modificações, alguns jogadores que ele poderia deixar um pouco de lado para descansar referente ao jogo de domingo contra o Flamengo e quais jogadores ele colocaria no time. Responde pra gente, Jean. Salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E hoje, o Vasco tem um confronto aí com o ABC pela Copa do Brasil. E muita gente está na expectativa se o Barbieri deve poupar alguns jogadores visando a semifinal contra o Flamengo no próximo domingo. Torcedor, é o momento de ter resiliência. Qual é o jogo que realmente vale para o torcedor do Vasco? Eu vejo que um clássico contra o Flamengo é algo que o torcedor do Vasco fazia tempo que não consegue jogar de igual para igual, como o Vasco está se propondo a fazer hoje. Só que a Copa do Brasil é um torneio maior do que o torneio carioca, obviamente, em todos os aspectos. Tem a questão do dinheiro, que é muito relevante. E assim, eu acho que quem deve definir quem pode ser poupado ou não é a ciência, são os fisiologistas. Aquele jogador que estiver propenso a algum tipo de lesão ou algo assim, eu acho que deve segurar. Mas não segurar porque é o Flamengo no próximo final de semana. Segurar para prevenir qualquer coisa. Agora, aqueles que estiverem aí mínimas condições de enfrentar o ABC hoje, eu acho que tem que ir com força máxima. Vou dar um exemplo para vocês que parece que o universo conspirou aí para o Vasco ter um caminho bacana na Copa do Brasil. Tem a questão dos potes e os clubes que estavam ranqueados à frente do Vasco, vários deles acabaram sendo eliminados da Copa do Brasil. Então, no sorteio que vai definir a próxima fase, o Vasco provavelmente não pegará um grande do futebol brasileiro. Ou seja, mais uma possibilidade do Vasco ir mais à frente na Copa do Brasil. Então eu vejo que hoje o Vasco deve ir com a força máxima.
Se alguém for poupado, é através da ciência. Não pensar no clássico do próximo domingo contra o Flamengo. E como eu disse, em 2011 o Vasco enfrentou esse mesmo adversário, o ABC, pela segunda rodada da Copa do Brasil e conseguiu uma classificação suada. Empatou em Natal em 0-0 e em São Januário saiu atrás, perdendo por 1-0 e no finalzinho um pênalti sofrido pelo lateral Ramon, cobrado pelo Alexandro, 1-1. E já próximo dos minutos finais, Bernardo fez o segundo gol do Vasco, 2-1, e o Vasco conseguiu a classificação junto ao ABC. E o próprio Bernardo fala aqui no Bom Dia Gigante, em uma entrevista que ele deu ao Futebolaço Podcast, falando sobre a importância desse gol na competição de 2011, que resultou no título do Vasco da Copa do Brasil. O jogo lá já tinha sido difícil, 0-0, jogar lá em Natal é complicado. E tinha um lateralzinho direito que chutava forte pra caramba, deu trabalho pra gente. Mas dentro de casa, quando a gente toma aquele gol, ele dá aquela aflição, né? Falar, não é possível, cara, que vai acontecer isso de novo. Mas Ramon conseguiu dar aquela cavada no pênalti ali, onde o Alec Gol fez o primeiro. E aí começa a pressão, a torcida apoiando. E aí o Fagner, se eu não me engano, foi o Alan que deu o passe entre a linha pro Éder, onde ele conseguiu ir no fundo, eu tocou para trás. E aí faço aquele gol ali, onde abriu o caminho pro título, né? Então, esse gol me marcou bastante também. Depois teve o gol de falta lá contra o Náutico, mas esse aí ficou marcante para todo mundo. E eu pergunto a você, torcedor, qual vai ser o placar de logo mais entre Vasco e ABC em São Januário? Eu fiz essa pergunta a 4 membros do canal Atenção Vascaínos e eles participam aqui do placar do AV. Você que ainda não é membro do canal, tem um botãozinho aqui embaixo, tem um QR Code passando aqui do lado. Você vai lá, seja membro do canal Atenção Vascaínos, que a partir do 3º plano você entra no nosso grupo de Telegram e participa de quadros como esse. Confere só a opinião da galera. Bom dia pra galera aí do canal do AV, Emerson Rocha, Flávio, Jean. Meu placar de hoje pro jogo do Vascão é 3-0 Vascão. Bom dia a todos para o canal Atenção Vascaíno. Hoje, meu placar para o jogo de Vasco e ABC é Vasco 3, ABC 1. 2 gols de Pedro Raul e 1 de Alex Teixeira. Obrigado. Fala Emerson, bom dia. Meu placar pro jogo de hoje é 2-0 Vascão, 2 do Pedro Raul. Um abraço, saudações vascaínas. Fala Emerson Rocha, bom dia meu amigo, beleza? Antônio Carlos e JP de Araguaína, Tocantins. Vascão, 3-0 no ABC, São Januário cheio, beleza? E Marlon Gomes, titular. Simbora papai, é nóis! E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco, se vencer a equipe do ABC, passando para a terceira fase, vai estar no pote 1 dos times mais bem ranqueados pela CBF. Até porque ontem tivemos eliminações de times como, por exemplo, o Ceará, o Goiás e até mesmo o RB Bragantino, que estavam à frente do Vasco no ranking. E agora o Vasco, com essa classificação, se vier hoje contra o ABC, entra no pote 1 para poder fazer o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. E se também passar pela equipe do ABC, o Vasco vai ter uma premiação milionária, R$2.100.000, caso chegue à terceira fase. Então é importante demais a classificação para estar no pote 1, o pote dos clubes mais fortes, e também essa premiação milionária de R$2.100.000. E uma informação importante, esse jogo Vasco e ABC é dos direitos do Grupo Globo, e esse jogo será transmitido ao vivo pelo Sport TV e também pelo Premier, então vale você ficar de olho, 9h30 da noite em São Januário. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade.
E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre reforços no Vasco. E o Flávio Dias trouxe uma informação muito importante sobre um volante que o Vasco está sim tentando negociar para trazer ainda antes do Campeonato Brasileiro. É um jogador colombiano que tem os seus direitos ligados ao Boca Juniors. Quem traz os detalhes é o Flávio Dias, que ontem no AVNews trouxe todas as informações. Olha aqui, vamos para o assunto que o... Como é que é o nome do rapaz lá? O Cristo fica desesperado. Calma, Cristo. Até 4 de abril o Vasco vai contratar. Pelo menos está tentando. Está tentando. Informação que foi dada ontem pelo jornal Dia. Eu confirmei hoje. Já venho falar um tempo aqui. Vasco, a prioridade até o dia 4 de abril é de um volante. E não é para o lugar do Andrei. O Andrei é janela. É janela. O Andrei seria o Souza. Mas o Souza não pode. Está com o joelho arrebentado. Para a gente ser claro aqui, o Souza seria o substituto do Andrei na janela. Mas o Vasco quer um primeiro volante, está confirmado, o Vasco está tentando ainda a contratação de Campuzano, que Jorman Campuzano, jogador do Boca Juniors, é colombiano, tem 26 anos de idade, volante de 1,75 m, que joga há 4 anos no Boca Juniors, ele veio do Deportivo Pereira. É um volante de boa qualidade, de bom passe, de boa pegada, mas que teve uma lesão ano passado no Boca e acabou perdendo espaço e foi emprestado para o Giresunspor da Turquia, empréstimo que o Giresunspor pagou 200 mil euros até junho de 2023. Ele tem esse empréstimo. O Vasco está tentando pagar mais. O Vasco, a princípio, pagaria cerca de 2 milhões a 2 milhões e meio de reais, em torno ali de 400, 450 mil dólares, pelo empréstimo desse jogador, só que está negociando porque tem que ver se os turcos vão querer também, né? O pessoal da Turquia vai querer. Então o Vasco está negociando, não é uma situação fácil, é um jogador que ganhou títulos no Boca, jogador que tem, como eu disse, boa pegada, tem uma boa idade, está dentro aí da idade, por exemplo, do Manu Capasso, que tem 26 anos, está dentro do perfil do Vasco, e seria um jogador interessante, jogador que já serviu a seleção da Colômbia, jogou 3 vezes, cerca de 130 minutos jogando pela seleção colombiana em amistosos em 2018, e participou não entrando, ficando no banco de reservas em 5 partidas em 2020 para as eliminatórias da Copa do Mundo, pela seleção colombiana. Então é um jogador de seleção que está no momento de baixa, não está no momento alto, por isso que é um jogador por empréstimo e está se tentando negociar. O Boca Juniors já sabe, o Vasco já fez o contato com o Boca, e aí tem que se negociar a situação dos turcos, que podem querer ou não. Eles pagaram 200 mil euros e têm a prioridade na compra do jogador. O Vasco fez uma proposta, aí em torno de 2 milhões de reais, 400 mil dólares, para tentar contratar o jogador e está na espera. Não é uma situação fácil, mas prova claramente que o Vasco hoje tem como prioridade contratar um primeiro volante. E aí, torcedor, gosta desse jogador? Campuzano, conhece esse colombiano que já jogou no Boca Juniors? Eu quero saber a sua opinião sobre essa possível contratação do Vasco visando a temporada 2023. E quais outras posições que o Vasco deveria também investir? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. A sua participação é muito importante. E mais uma vez, agradecer você que chegou até aqui. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe porque ajuda bastante. Lembrando que hoje tem o nosso pré-jogo, tem também o nosso segundo canal AV+, o card está passando aqui em cima. As nossas redes sociais, @avascaínos, e o nosso pré-jogo começa 1 hora antes da partida. 8h30 da noite eu conto demais com a sua audiência aqui no canal Atenção Vascaínos, e depois que o juiz apitar o jogo, se Deus quiser, com vitória e classificação do Vasco, você volta para assistir o nosso pós-jogo, o melhor pós-jogo falando de Vasco no YouTube, não tem jeito, é aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótimo restante de quinta-feira, a gente se vê a qualquer momento aqui no canal. E para encerrar, eu deixo ela, a maior torcida do mundo, fazendo uma grande festa em São Januário. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!
Vasco que mora em Caxias.